e Marshai. Ele pensou em arrumar um casamento para Gurudeva, né? Ele havia conhecido uma moça que ele pensava que era adequada para o seu filho, né? Porque naquela época era assim, né? Desde criança eles casavam, né? Os filhos, né? Já ficavam comprometidos, né? Então era uma coisa. Então ele pensava que era adequada para o seu filho. Quando lhe revelou a ideia, Gurudeva refutou-a veementemente. Então seu pai lhe disse: você é meu filho mais velho. Eu já perdi um outro filho, mas você pode dizer... Você ainda me disse que não quer se casar? Gurudeva respondeu: pai, você se esqueceu do que há muito tempo atrás eu prometi para mim mesmo que não queria me casar? Então seu pai foi pedir para sua esposa que intercedesse a favor de sua causa perante o seu filho. Gurudeva disse a sua mãe: mãe, por que você deseja que eu me case e tenha família? Você se casou e tem família, e eu tenho visto durante toda a minha vida como você tem chorado. Você perdeu seu filho, seu neto, e tem passado por tanto sofrimento. Eu tenho visto você derramar muitas lágrimas, e ainda assim você deseja que eu passe pelas mesmas coisas? Sua mãe era muito inteligente. Ela imediatamente realizou que Gurudeva estava firmemente decidido em seu ponto de vista. Chakravarti Masai, que era o pai de Gurudeva, encontrou um astrólogo muito famoso que era capaz de prever o dia exato da morte de uma pessoa. Então ele consultou a carta astrológica do seu filho e pôde ver que ele iria ter uma morte prematura. Esse fato o deixou muito preocupado. Para confirmar o que havia visto no horóscopo de seu filho, ele também decidiu procurar outra opinião com outro astrólogo de confiança da família. Mas o prognóstico foi o mesmo: uma morte prematura se anunciava na vida do seu filho. A Gurudeva viveu até 102 anos. 103. Dou muita importância a isso. Mas só para entender que isso é âmbito material e não espiritual. Ou seja, é que quando você está se tratando de mundo de vida espiritual, tudo muda, né? Mesmo que for o caso de Swami Maharaj Prabhupada, né? O astrólogo falou que ele ia ser o cara mais rico da Índia, né? E ele tentava fazer isso, né, através de meios materiais, assim, ele tentou ter farmácia, ter negócio. Ou seja, ele achava que era isso, né? Que ele queria pregar. Mas depois, Prabhupada não tinha nada, ficou tão pobre, depois quando ele voltou dos Estados Unidos, aí sim ele construiu esse império. Outra vez, do Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? O seu Siksha Guru, né? Bhaktivedanta Thakur. Em meados de 1915, escutou do mesmo que Srila Guru Kishorodas Babaji Maharaj havia manifestado seu passatempo de desaparecimento em Nova Dipdam. Então Gurudeva foi até lá tentar receber o darshan de Babaji Maharaj. Mas desafortunadamente, quando ele chegou ali, Babaji Maharaj havia desaparecido um dia antes. No dia seguinte, Gurudeva foi a Mayapur, onde teve o seu primeiro darshan de Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Bom, quando Gurudeva havia escutado a respeito de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Bhaktivedanta Thakur, ele sentiu grande atração por ele e sentiu que seria seu futuro Gurudeva. Nesses dias, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava vestindo roupas de brahmachari. Gurudeva, quando o encontrou, ofereceu reverência e recebeu um pouco de Mahaprasada das mãos da mãe de Srila Prabhupada. Nessa ocasião, Prabhupada estava praticando muitas austeridades, com a intenção de poder pregar a missão de Mahaprabhu por todo o mundo. Ele cantava todos os dias 192 votos de japa, voto que observou por vários anos consecutivos, comendo apenas um pouco de ravishna, uma preparação feita com arroz e vegetais, sem sal e tempero. Darshan de Prabhupada umas 3 vezes mais, e ficou muito impressionado com suas austeridades e seu apego ao canto do Santo Nome.
Quando sua mãe, ele a enviou de volta para casa. Então, nesse momento, que eles passavam por um momento de dificuldade econômica. Então, nesse momento, ele se viu à vontade para pedir iniciação espiritual para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada imediatamente disse: qual o dia em que você gostaria de se iniciar? Gurudeva disse: o próximo dia é auspicioso, é Jamastri. Prabhupada sorriu e disse: então, com a cabeça raspada, nesse dia, venha ver-me. Eu nasci no dia do Jamastri, do ano de 1923. Srila Prabhupada, em seu próprio quarto, o iniciou. Seu nome era Sri Pramod Bhushan, que significa aquele que se alegra com o entretenimento musical. Bom, seus pais pensavam que esse nome tinha sido apropriado para ele, uma vez que ele amava a música desde criança. Srila Prabhupada diz: entretenimento musical não pode dar felicidade para você. A partir de agora, seu nome será Pranavananda Brahmachari, aquele que se alegra com o som sagrado. Desde esse dia começou a viver no Gaudiya Mata. Ele se ocupava dia e noite em serviço responsável ao seu Gurudeva. Nesse momento, a Gaudiya Mata vivia um momento de efervescência espiritual, onde todos os residentes da mata estavam se dedicando a algum serviço relacionado com a pregação. O Prabhupada Bhaktisiddhanta estava muito entusiasmado em difundir a mensagem transcendental de Mahaprabhu. Eram essa grande ferramenta, né, para o assunto da pregação. Então, ele chamou a impressão de livros de Brihat Mirdanga, o grande tambor, porque a mirdanga que é usada no Sankirtana pode ser escutada apenas em uma curta distância, enquanto a pregação através de publicações de revistas e livros pode propagar a mensagem de pregação por todo o mundo. Então, ali havia uma gráfica, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, então, tinha uma gráfica. E a primeira coisa que foi impressa foi o Nadia Prakash, que era como um jornal diário. E também a revista Gaudiya Magazine, né? Como uma das principais publicações da missão de Prabhupada. O Srila Guru Maharaj esteve sempre muito envolvido com todas essas publicações e, como editor das mesmas, estava ocupando-se intensamente nesse serviço. Ele teve a boa fortuna de se associar intimamente com o Prabhupada Bhaktisiddhanta por 30 anos. Durante esse tempo, ele o serviu pessoalmente, estava sempre recordando e anotando suas leituras e conversas, as quais foram mais tarde publicadas. Em grande parte, as palavras faladas por Prabhupada Bhaktisiddhanta que nós temos hoje em dia foram transcrições dessas notas. Ao mesmo tempo, Srila Guru Maharaj cultivou um conhecimento profundo das escrituras, né, Vaishnavas, tornando-se um verdadeiro celeiro da fortuna transcendental dos ensinamentos de Mahaprabhu. Gurudeva foi o braço direito no bater da mirdanga, ou em outras palavras, o tambor, na publicação de livros da Gaudiya Mata, né? A ele lhe foi dada a posição de editor porque ele possuía muitas qualificações. Ele tinha um nascimento em uma família bramínica, né? Ele possuía uma escolaridade sem paralelos e ainda assim ele sempre foi humilde e sem orgulho. Ele expressava sua humildade para todos os Vaishnavas, sendo avançados ou neófitos. Bom, na verdade, Gurudeva editou, escreveu, publicou e ajudou a distribuir incontáveis publicações espirituais. E foi muito estimulado, né, por Prabhupada Bhaktisiddhanta a escrever, né, nessas revistas, nos jornais. Né. E ele era considerado como a espinha dorsal do trabalho missioneiro da Gaudiya Mata. Por 7 anos ele serviu como revisor e como um dos editores principais. E também esteve carregado de publicar o único diário mundial Vaishnava, né, o Danika Nadia Prakash. E ficou nesse serviço por 2 anos. E ele publicava todos os discursos diários de Prabhupada Bhaktisiddhanta.
e outros contemporâneos. O Prabhupada Bhaktisiddhanta o nomeou com o título de Mahapadeshaka, significa o grande instrutor, e Pratna Vidyalankara, aquele que mantém a sabedoria antiga, a erudição espiritual. E claro, e depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta também desapareceu, depois que ele foi embora, ele continuou publicando, né, a revista Gaudiya Magazine, né, e depois com seu irmão, Bhaktidaita Madhav Maharaj, o convidou para ser o chefe, né, editorial da revista Chaitanya Vani. E ele ficou 32 anos nesse posto. Então, na verdade, o Gurudeva ficou mais de 60 anos escrevendo a filosofia e teologia Vaishnava. Essa revista é como uma revista diária, todo dia, assim? Tinha um jornal que era o Nadia Prakash, que era diário. Né? Isso era diário. E a Gaudiya Magazine era semanal. E aí, por exemplo, que eu escrevo Nadia Prakash. O Bhaktisiddhanta ele costumava sair para fazer uma caminhada matinal. Nesse momento, ele editava algum artigo para ser publicado na revista semanal, que imprimir ao mesmo tempo. Também ele editava outro artigo para ser publicado no jornal e algum texto para algum livro que estava escrevendo. Então, alguns devotos o acompanhavam, né, faziam essa empreitada, ficavam atentos para receber todas essas instruções. Guru Maharaj sempre estava presente nessa jornada, escutava atentamente, depois, mais tarde, transcrevia o que tinha escutado para as publicações. E ele era responsável. Como naquela época não havia nenhum aparato eletrônico que fosse capaz de gravar as interproduções respectivas, ele tinha que somente usar sua memória para semelhante tarefa. Depois à noite, ele redigia os artigos que seriam impressos logo em seguida. Em muitas ocasiões, o Gurudeva também tinha que ministrar palestras para os convidados que chegavam à mata, quando o Prabhupada estava ocupado em outros afazeres. Além disso, ele tinha que cantar diariamente 64 voltas de japa, e em muitas ocasiões seu tempo era muito reduzido para a realização de todas essas tarefas. Ele relatou: toda vez que eu propunha a Siddha Prabhupada, né, Bhaktisiddhanta, a possibilidade de reduzir meu canto de alguma maneira, atento ao meu esquema diário de atividades, Prabhupada replicava, insistindo que todos deveríamos tentar cantar um lakta de nomes diário, 64 voltas de japa. Em tal sentido, o seu conselho era firme, de que todos deveriam encontrar tempo para completar esse canto de um lakta de nomes diariamente, como uma prática rotineira. E acrescentava que cantar esse lakta de nomes não era o fator principal, senão que o devoto deveria se esforçar para permanecer atento durante o canto. Deveria também evitar as ofensas contra o canto do Santo Nome. E continuava agregando que aqueles que tivessem o mais leve respeito por Sri Mahaprabhu não deveriam desestimar essas palavras em nenhum sentido. Isso que não faltava para Gurudeva. O Sri Bom Maharaj e o Guru Maharaj foram visitar um chefe de família, discípulo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, que se chamava Vaikunta Baba. Ele tinha um filho de 11 anos de idade, o qual estava muito atraído pela associação dos Brahmacharis. Então Srila Guru Maharaj disse ao seu irmão espiritual, o pai do menino, qual esperava que seu filho fosse um rico fazendeiro, ou um doutor, ou mesmo um bom cantante. O Gurudeva disse: seu filho é muito extraordinário, ele está passando todo o seu tempo conosco. Ele não sai para brincar com os outros meninos da sua idade. O pai disse: não, desde criança ele tem sido assim. Ele está profundamente atraído ao Harikatha. Enquanto falava assim, seu filho ele ficou emocionado e começou a chorar. Ele perguntou: por que você está perguntando a respeito do meu filho? Você gostaria de levá-lo para a sua missão? Então Gurudeva respondeu: nós gostaríamos muito de ter um menino como ele em nossa missão. O pai disse: então que assim seja, leve ele com você.
pai não quebrou sua palavra quando chegou o momento dos brahmacharis partirem e entregou seu filho como havia prometido. Seu Gurudeva disse depois: foi muito surpreendente ver a facilidade com que os pais enviaram o seu filho de 11 anos de idade a viver na mata. Ninguém sabe quem ele é. Esse foi Shanta Maharaj depois, né? Chamava Radharaman, parece. E esse Prabhupada que não cuidava dele, dava, cada vez que ele acertava um verso, dava um chocolate para ele. Cada vez que acerta um kefir, cada motinho de jato. Ele foi o Bhakti como Shanta Maharaj. Mais tarde, né? O Bhaktisiddhanta organizou seu primeiro Gaura Mandala Parikrama com seus discípulos, né? Peregrinação no Lance Sagrado. Centenas de devotos esperavam encontrar com ele, todos juntos irem a locais sagrados de Gaura Mandala. Guru Maharaj também estava ali e quando os peregrinos foram a Keturi, o local de nascimento do Sri Narottama Das Thakur, eles pararam em um local denominado Godagariga, justamente ao ponto de encontro onde os devotos viriam de Calcutá para encontrar o grupo de Parikrama, devotos peregrinos. Com dentro deste grupo, um devoto trazia um telegrama endereçado a Gurudeva, por um dos seus empregadores, dizendo assim: seu serviço não é mais necessário em nossa empresa. Essa notícia não causou nenhuma surpresa, muito tempo antes da Gurudeva queria abandonar o seu emprego. Mas a comissaria portuária tinha recusado o seu pedido. E sugeria, ao invés disso, que ele aceitasse uma licença. Nesse momento, eles também tinham garantido uma licença se ele procurasse por ela. Então, o Sr. Prabhupada sugeriu ao Gurudeva: você deveria voltar a Calcutá e pedir pela licença. Então, o Gurudeva se jogou aos pés de Sr. Prabhupada Bhaktisiddhanta, dizendo: por favor, Prabhupada, por favor, não me peça para voltar para o meu trabalho outra vez. Eu não posso me dedicar completamente em minha vida devocional se eu tenho trabalho fora do templo. Por favor, permite servi-lo sem nenhuma distração. O Prabhupada sorriu. Haribol. Assim os Hare Krishna, mais uma vez. Sem querer trabalhar, né? Novinho, né? Novo, né? Sei lá, 20 anos. Já estava morando na mata, estava aí com transição. Não é que a gente não gosta de trabalhar, a gente gosta de trabalhar para Cristo. Diferente. Enquanto vivia no templo, o pai de Sri Guru Maharaj veio visitá-lo. Estando muito ocupado com seus serviços, ele não tinha muito tempo para estar com seu pai. Prabhupada era muito atencioso e afetuoso com os membros familiares dos devotos que viviam na mata. Quando ele soube que Gurudeva estava muito ocupado com o serviço no templo, ele se dedicou de maneira muito afável a atender o pai de Gurudeva. Quando Chakravarti Machaya, o pai de Gurudeva, estava indo embora, ele disse a Gurudeva: seu Gurudeva cuidou muito bem de mim, não existe nenhuma dúvida a respeito disso, mas você é meu filho mais velho. Você não passou o tempo suficiente comigo. Eu não espero nada de você, mas você deveria vir e ver a sua mãe em algum momento. Se você não faz isso, ela se atirará dentro de um rio. Meses depois, Gurudeva recebeu uma carta, na qual informava que seu pai havia morrido. Ele chorou muito, mas continuou com o seu serviço. Logo em seguida, sua mãe foi visitá-lo no templo, junto com sua prima, chamada Bharti. Bharti entrou na mata primeiro. Quando viu que ele dormia numa cama com um mosquiteiro, começou a castigá-lo. Que tipo de sábio é você? Você até tem uma cama com um mosquiteiro para protegê-lo. Seu pai morreu pensando em você. E aqui você está tentando ser um santo enquanto dorme na cama com um véu, né, mosquiteiro. O Deus permaneceu quieto e não respondeu a essa crítica. Pensou consigo mesmo:
Bhargavi costumava cuidar de mim quando eu era criança. Ela pode dizer o que quiser. Então a sua mãe chegou. Quando ela viu a Gurudeva, não disse nada e começou a chorar. Vendo isso, ele ficou extremamente emocionado. Antes de sair, sua mãe disse: eu não espero nenhuma coisa de você, mas por favor, venha me ver antes que eu morra. Ele disse Bhargavi, ele disse a respeito do estado da pobreza de sua família. Nesse momento, seu jovem irmão, Nani Gopal, não tinha trabalho, sua família passava por uma difícil crise financeira. Quando Prabhupada escutou do apuro que passava a família de Gurudeva, ele o chamou e disse: por favor, aceite um pouco de dinheiro da Grafa e envie para sua família. Escutando isso, Gurudeva ficou sobrecarregado com sentimentos emotivos. Ele disse: Prabhupada, sua afeição para mim é ilimitada, mas por favor, não me peça para mim aceitar dinheiro da MAD para enviar à minha família. Por favor, permita ter um trabalho de meio período fora do templo e aí então eu poderei enviar o dinheiro para eles. Eu não permitirei que meu serviço seja interrompido de maneira nenhuma. Mas, por favor, eu imploro a você, não me peça que aceite algum dinheiro do templo. Prabhupada disse, afetivamente, mas muito relutante. Então faça o que você quiser. Estava claro pelo tom de sua voz que aquilo não era o seu desejo. Desde então, Sr. Gurudeva teria que trabalhar mais duro agora. Mas mesmo assim ele aceitou um trabalho como professor. Professor do que? Línguas?